Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente continua fazendo o nosso vestido e para quem não assistiu a primeira parte da videoaula, é só clicar no botão que está aparecendo aí no topo da sua tela, assistir a primeira parte, depois voltar aqui para a segunda para a finalização do nosso trabalho. Vamos começar. Então, agora, pessoal, a gente vai fazer o segundo motivo para a gente fechar o busto. Esse segundo motivo, ele é exatamente igual ao primeiro, é esse motivo que a gente acabou de unir a peça principal. Observe até que a gente já está aqui pronto com a flor aberta. Se você não conseguir fazer essa flor sozinha, é só você voltar a esse último motivo e assistir a minha explicação sobre como fazer essa flor aberta e fazer novamente. O nosso motivo, pessoal, os nossos dois motivos do busto, eles são exatamente iguais. Só que tem um truquezinho que a gente precisa fazer para que as duas flores fiquem viradas para o mesmo lado, para não correr o risco de quando você prender esse segundo motivo, um ficar para o lado direito e o outro ficar para o lado esquerdo, tá bom? É algo muito simples que eu vou explicar para vocês agora. No nosso primeiro motivo do busto, eu expliquei o seguinte para vocês. Eu peguei um marcador rosa e coloquei aqui desse lado, de onde está o fio, e falei para vocês que o marcador rosa marcaria a parte do decote, ou seja, a gente iniciaria a próxima carreira pelo decote. E o marcador azul, eu coloquei lá na parte de cima e falei para vocês, o marcador azul vai indicar o ombro. Eu ainda vou utilizar essas mesmas referências. O rosa vai para o decote e o azul para o ombro. Só que a gente vai inverter a ordem de início. Ao invés de começar pelo decote, a gente vai começar pelo ombro. Então, eu vou colocar o ombro aqui embaixo. Vou iniciar pelo ombro. E o rosa, o decote, vai lá para cima. É apenas essa que é a diferença, tá? Como você vai começar. Mas os pontos, a quantidade de pontos, a quantidade de alças, a quantidade de carreiras, é tudo igual, ok? Mas a maneira de começar e de terminar a carreira vai ser diferente. Então, aqui, pessoal, você deve lembrar que quando a gente fez a finalização do ombro, a gente fez colocando aqui, ó, nesse ponto alto, que olhando dessa posição é o penúltimo ponto alto. Então, o que a gente vai fazer? Se a gente vai começar pelo ombro, então a gente vai precisar caminhar com um ponto baixíssimo até chegar nesse ponto alto aqui, para a gente poder dar início. Eu venho aqui onde está com o fio, vou fazer uma correntinha para subir, vou virar e vou caminhar com um ponto baixíssimo, que virando agora desse lado, eu vou trabalhar até eu chegar no segundo ponto alto. Cheguei no segundo ponto alto, vou fazer aqui uma correntinha para subir e vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar. 5 correntes. Vou pular 2 pontos e no terceiro ponto eu vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 6 correntes, tá? 6 correntes que, como vocês sabem, é a base para o leque. Vou aqui na segunda pétala e no segundo ponto alto da segunda pétala, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, eu tenho que fazer 3 alças de 5 correntes. Fiz aqui a primeira, pulo 2 pontos, faço um ponto baixo. Vou fazer aqui a segunda, vou para a próxima pétala, no segundo ponto alto, faço um ponto baixo. E agora, eu vou fazer a terceira, pulo 2 pontos, faço um ponto baixo. Mais uma vez, eu vou fazer uma alça de 6 correntes para fazer a base do leque, venho aqui para o segundo ponto alto, faço um ponto baixo. E agora, eu vou repetir as alças de 5 correntes. A primeira, 1, 2, 3, 4, 5. A segunda, 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 2 pontos, a terceira. E você deve lembrar a maneira em que a gente começou a carreira lá no primeiro módulo do decote, quando a gente iniciou pela parte do decote, que a gente fez 7 correntes, as 4 que equivaleriam a um ponto alto duplo e mais 3 correntes de separação. Então, a gente vai finalizar fazendo a mesma coisa, 3 correntes de separação e um ponto alto duplo
no ponto baixo da base. Então, como você pode ver, a gente está distribuindo os pontos da mesma forma. A gente só inverteu o lado que a gente começa, mas o ponto é o mesmo. Aqui eu vou fazer 4 correntes, que equivale a um ponto alto duplo, e mais 2 correntes de separação. Vou virar o trabalho e vou fazer aqui nesse espaço 4 pontos altos, que representam a metade do leque. Esses 4 pontos altos, eles ficavam, essa metade de leque ficavam do lado do decote, e elas vão continuar do lado do decote. Vou fazer aqui 3 correntes, que a gente sempre faz para sair do leque. Venho aqui na primeira alça, faço um ponto baixo, e aqui eu vou trabalhar as alças, os leques, quando eu chegar nas alças de 6 correntes. E quando a gente chegar aqui próximo do marcador azul, a gente volta. Olhem só, pessoal, tô chegando aqui próximo do ombro, tá? Marcador azul. Fiz aqui o leque, vou fazer as 3 correntes para sair do leque. Venho aqui na última alça da base e faço um ponto baixo. Você deve lembrar o seguinte, quando a gente chegava aqui na parte do ombro, a gente encerrava a carreira com uma alça inteira e começava com uma meia alça. Como a gente inverteu a ordem de início, então também a gente vai inverter a ordem de finalização. A gente vai finalizar com uma meia alça e vai começar a próxima carreira com uma alça inteira. Então, eu venho aqui, vou fazer 2 correntes e vou fazer um ponto alto nesse ponto baixo. Fazendo assim, uma meia alça. Vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho, um ponto baixo sobre o ponto alto, 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou aqui para a próxima alça, vou fazer um ponto baixo. Então, aqui você vê que eu comecei com uma alça inteira, apenas a ordem invertida, tá? Mas o formato do motivo é o mesmo. Vou fazer aqui 3 correntes para entrar aqui no espaço do leque e fazer outro leque. E assim, eu vou dar continuidade até chegar o momento de unir este motivo a peça, tá bom, pessoal? Não vou dar mais explicações, porque isso aqui é muito simples. É só você observar o que você fez no primeiro motivo e sempre lembrar que a ordem está invertida, tá? Então, vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui o nosso segundo motivo do busto. E nesse momento, falta a gente fazer apenas mais uma carreira para a gente poder encerrar esse motivo. E essa carreira que falta é a carreira que a gente também utiliza para fazer a união com a peça. Bem, você deve lembrar que quando a gente foi unir o primeiro motivo do busto, a união começou daqui do decote. Entretanto, como a gente fez aquela modificação de posição para começar essa etapa logo depois da flor, então a finalização da carreira ficou lá pro lado do ombro, o que quer dizer que agora, para a gente poder unir, a gente vai começar a fazer a união do ombro em direção ao decote. E para a gente poder fazer isso, a gente vai precisar fazer algumas marcações, tá bom? A primeira marcação é a marcação do ombro, para a gente poder saber onde é que a gente vai começar a unir o motivo da frente com o motivo de trás. Para poder mostrar para vocês, eu vou aproximar a câmera aqui nesse ombro que já está fechado, para eu poder explicar para vocês o que vocês vão fazer aí com o trabalho de vocês, tá bom? Lembre-se, posicione o trabalho de vocês igual ao que eu posicionei o meu, para que você consiga se encontrar no seu trabalho, tá bom? Então, agora a gente vem aqui nesse ombro que já está fechado, para que a gente observe o que a gente fez aqui e fazer a marcação do outro lado. Aqui, olhando para o motivo aqui na parte de trás, eu observo o que no meu trabalho? Eu observo que aqui eu tenho o leque, onde a gente começou a fazer o fechamento, e depois desse leque, eu tenho 1, 2, 3 alças inteiras que eu uni com a frente, tá? O último ponto de união com o motivo da frente está justamente no ponto baixo, logo depois da terceira alça inteira. Pessoal, isso aqui é o meu trabalho. Você precisa observar o seu ombro fechado, porque pode ser que o seu esteja com uma quantidade de alças diferente da minha, porque tudo isso vai depender da quantidade de carreiras que tem o seu motivo, tá bom? Então, se a quantidade de carreiras que tem o seu motivo for diferente da minha quantidade, vai dar também uma quantidade de alças fechadas diferentes da minha também, tá bom? Então, aqui eu já sei que eu vou fazer o fechamento em 3 alças inteiras, ok? Então,
Então, eu venho aqui do outro lado, com o auxílio de um marcador, pego aqui a parte de trás e eu vou atrás dessa terceira alça. Então, aqui eu tenho o leque, a primeira alça, a segunda alça e a terceira alça. O último pontinho ficou nesse ponto baixo aqui, logo depois da terceira alça. Então, eu vou colocar o marcador aqui, me indicando que quando eu começar a fechar os dois ombros, eu vou iniciar o fechamento a partir daqui. Agora, a gente precisa fazer o quê? Agora, a gente precisa fazer a marcação na cava do braço, tá bom? Para que a gente saiba onde a gente vai começar a fechar o trabalho. Do outro lado, a gente começou de baixo para cima, foi mais fácil. Mas aqui a gente vai fazer de cima para baixo. Então, a gente precisa saber quantos pontos, quantas alças a gente vai deixar livre e em que ponto a gente vai voltar a fechar. É isso que a gente vai ver agora. Olhem só. Aqui do outro lado, a gente observa o quê? A gente observa aqui no motivo de trás, a gente tem o leque, que foi fechado. E, no meu caso, eu tenho apenas aqui uma alça inteira que foi unida com o motivo da frente. Apenas uma alça inteira. O resto ficou livre. Quantas alças ficaram livres para mim? 1, 2, 3, 4, 5, 6 alças ficaram livres para mim, olha só. Depois disso, já é o leque novamente. Então, o que isso aqui quer me dizer? Quer me dizer que depois que eu fechar o ombro lá do outro lado e for descer, eu vou deixar 6 alças livres e a partir da 7ª é que eu vou fechar o trabalho. Confira a quantidade de alças livres de vocês, para vocês saberem o que vocês precisam fazer. Então, eu venho para cá, pro outro lado, venho com o outro marcador. E vou colocar esse marcador aqui, olhem só, na primeira alça, tenho aqui o leque e tenho aqui a primeira alça. Esse marcador está me indicando que quando eu fizer as 6 alças livres do último motivo, eu vou prender a 7ª alça do último motivo aqui, nesse ponto, tá bom? Então, agora vamos começar a prática? Agora, eu venho no nosso novo motivo. Vou voltar aqui com a agulha para o último ponto. Vou tirar esse papel que o nosso trabalho já está marcado, você já consegue visualizar. E eu vou prender ali. Vou começar ali do marcador do ombro. Vou colocar aqui frente a frente. Vou pegar as duas partes e vou virar. Então, aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Você vai fazer aqui um ponto alto. Observe que eu estou no final da carreira, não fiz nenhuma correntinha. Vou fazer um ponto alto. E esse ponto alto eu vou fazer no ponto onde está o marcador aqui, no motivo de trás, tá? No motivo das costas que está para minha frente. Então, eu venho aqui nesse ponto e faço aqui um ponto alto. Pronto. Vou fazer 2 correntes. E ainda nesse motivo que está para sua frente, que é o motivo das costas da peça, você vem aqui na primeira alça e faz um ponto baixo. A partir de agora, você volta com aquele esquema, 2 correntes, vai para trás, na primeira alça de trás, você faz um ponto baixo. 2 correntes, vem para frente. 2 correntes, vai para trás. 2 correntes, vem para frente. 2 correntes, vai para trás. Observe que aqui a gente já chegou nas 3 correntes que antecedem. Antecede o leque, faz 2 correntes e vem para as 3 correntes que antecede o leque do motivo que está na sua frente. Agora, sem corrente de separação, você vai para trás e trabalha aqui no leque, fazendo os 4 pontos altos. Uma corrente. Vem pro leque da frente e faz um ponto baixo. Uma corrente, volta pro leque de trás e completa ele. 4 pontos altos. Você deve lembrar que a gente contou aqui no meu trabalho quantas alças eu fiz livre antes de fechar, certo? Vou fazer aqui as 3 correntes. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Eu não contei essas 3 correntes aqui, eu contei apenas as alças inteiras, as alças que são feitas com 5 correntes. Então, eu preciso fazer 6 alças livres. Então, eu venho aqui fazer 1, 2, 3, 4, 5. Vou fechar, fazendo aqui
a minha primeira alça. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fechar fazendo a segunda alça. 1, 2, 3, 4, 5. A terceira alça. 1, 2, 3, 4, 5. A quarta alça. 1, 2, 3, 4, 5. A quinta alça. 1, 2, 3, 4, 5. A sexta alça. Olhem só, 6 alças. Agora, eu preciso unir com a parte de trás novamente, com a parte que está aqui para minha frente. E você deve lembrar que a gente colocou o marcador. Esse marcador aqui é justamente para indicar onde eu vou fechar. Então, eu vou fazer agora apenas 2 correntes. Venho aqui para o ponto onde está o marcador. Na alça que está o marcador, eu faço um ponto baixo. 2 correntes, vou para a parte de trás, onde tem as 3 correntinhas. No meu caso aqui, eu já estou bem aqui. Pode ser que você tenha que fazer mais algumas uniões de alças, tá? 2 correntes, volto aqui pra frente e faço um ponto baixo. Sem corrente de separação, eu vou pra trás e faço 4 pontos altos do leque. Vou fazer esses 4 pontos altos e vou aqui arrumar o trabalho sobre a mesa pra gente entender o que a gente tá fazendo, tá? Mostrar o que tá faltando. Pronto. Vou arrumar. Então, pessoal, olhem só. A gente já fechou aqui o ombro. Fizemos aqui a cava aberta e voltamos a fechar quando a gente chegou aqui na parte indicada, na parte que a gente encontrou. O que a gente vai fazer agora? Eu fiz aqui apenas 4 pontos altos do leque, vou unir a este grupo de leque que tem bem aqui e vou fechar nessa direção, até eu chegar bem no centro do decote, tá? De encontro com o outro lado do busto, tá bom? Eu vou fazer aqui esse fechamento e quando eu chegar bem aqui, eu volto pra mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer. Então, pessoal, olhem só, aqui eu já cheguei no centro do decote, aqui eu fiz as 2 correntes, fiz um ponto baixo nas 3 correntes que antecede o leque, e agora eu preciso vir para esse espaço aqui fazer o meio leque, já que na parte do busto, a gente só tem aqui um meio leque, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o meio leque pra gente dar continuidade. Vou tirar aqui o papel, venho aqui com a agulha pra esse ponto. Olhem só, vou deixar aqui o papel no fundo que eu acho que fica melhor com branco pra você visualizar. Sem corrente de separação, eu venho aqui pra esse espaço e vou fazer os 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Sem correntes de separação, eu venho aqui para a união dos 3 leques que estão aqui, vou colocar a agulha e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 4 correntes, essas 4 correntes que irão substituir um ponto alto duplo. E o que eu vou fazer? Eu venho aqui para essa parte do decote, olhem só, onde eu fiz a meia alça. Venho contar 4 correntes de baixo para cima, 1, 2, 3, 4, e na 4ª corrente eu vou entrar com a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui eu já posso cortar o fio, esconder aqui certinho, que a parte de cima da nossa peça já vai estar pronta. Faltando apenas acabamentos. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui o nosso trabalho, depois que a gente aplicou os 2 motivos referente ao busto. Aqui você já consegue ver aqui o nosso decote da nossa peça. Pessoal, você deve lembrar que no começo desse vídeo eu falei sobre a possibilidade de usar uma agulha diferente na parte de baixo da peça, tá bom? Você deve lembrar disso. Caso você não se recorde dessa explicação, eu sugiro que você volte nos primeiros minutos do vídeo, tá bom? Se esse for o seu caso, se você viu que realmente você vai precisar usar uma agulha maior na parte de baixo, então esse é o momento, tá bom? Nesse momento, você vai continuar fazendo os módulos e vai colocar eles de forma circular, unindo com a peça o tempo inteiro. Eu não vou dar explicação mais de como unir um módulo no outro, porque isso aqui já foi dado o tempo inteiro, então é só você seguir o mesmo raciocínio, tá bom? Só que a partir de agora, se for o seu caso, você vai trocar de agulha para fazer os módulos de baixo com agulha maior. Eu não vou trocar, porque para mim não vai ser necessário, tá bom?
Então, você vai fazendo fileiras de módulos até você atingir o tamanho que você quer da sua peça. Eu vou dar uma avançada no meu e volto já, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, aqui tá minha peça mais avançada. Como eu disse pra você, você vai fazendo mais carreiras de módulos, tá? E vai unindo ao trabalho até você atingir o tamanho que você quer. Nesse caso aqui, no meu caso, eu coloquei mais 4 módulos em círculo, tá? Coloquei, uni ao meu trabalho. Entretanto, eu estou aqui com um dilema. Se eu parar agora, minha peça vai ficar muito curta. Porém, se eu fizer aqui mais um círculo com 4 módulos, a minha peça já vai ficar maior do que eu quero. Se isso acontecer com vocês, vocês podem seguir a orientação que eu vou dar agora, tá bom? Então, uma sugestão que eu dou para você que teve o mesmo problema que eu é: você pode fazer aqui na parte de baixo da sua peça algumas carreiras com um ponto fantasia de sua preferência. Pode ser o ponto rede, que já está no trabalho, ou lequezinhos, enfim. Use sua criatividade e faça algumas carreiras com um ponto fantasia de sua preferência até você atingir o tamanho que você precisa. Agora, eu decidi que eu vou me basear na peça que eu expliquei para vocês no começo desse vídeo, tá bom? Na peça a qual eu estou fazendo essa aqui como inspiração. E nessa peça que eu falei, aconteceu a mesma coisa. E o que foi que eu fiz? Eu fiz uma carreira de módulos novamente, tá? Um círculo de módulos novamente. Entretanto, eu não fiz o módulo inteiro do tamanho que está aqui. Eu fiz o módulo pela metade, tá? Com a flor pela metade. Ou seja, eu aumentei de comprimento a metade do que aumentaria se eu fizesse mais uma carreira com módulos, ok? Então, fica aí essas duas sugestões para vocês que ficaram com o mesmo problema que eu, que ficaram no meio termo, tá bom? E se você quiser seguir o meu exemplo e também fazer a metade do módulo, eu vou começar a mostrar agora como é que a gente vai fazer isso. Para a gente fazer o nosso meio módulo, a gente vai iniciar a nossa florzinha aqui com 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fechar em círculo, que é um processo aqui igual a todos os módulos que a gente fez até então. Vamos fazer aqui as 6 correntes que a gente sempre inicia o módulo. Vamos fazer um ponto alto dentro do círculo. Nesse momento, a gente tem um ponto alto, 3 correntes, um ponto alto. Vamos repetir 3 correntes e vamos colocar o terceiro ponto alto. 3 correntes. E vamos colocar aqui o quarto ponto alto. 3 correntes. E agora, pessoal, que a gente vai colocar o quinto ponto alto, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui nas correntinhas, a gente vem bem onde a gente subiu com as 6 correntes e a gente conta de baixo para cima 3 correntes. 1, 2, 3. E na terceira, você faz um ponto alto, tá bom? É fundamental que esse último ponto alto que você faz fique preso nas correntes para que a sua florzinha, o seu miolo não fique andando, tá? Ficando dessa forma. Agora, você vai fazer aqui uma correntinha para subir, virar o trabalho e você vai fazer as pétalas do jeito que você conhece, tá bom? Aqui a gente tem espaço para 4 pétalas. Nossa flor é feita com 8 pétalas, a gente vai fazer apenas 4. Então, pessoal, só para vocês lembrarem, o primeiro ponto baixo aqui, que a gente faz sobre o ponto alto, ele já é o primeiro ponto da nossa sequência de pétalas, que é um ponto baixo, um meio ponto alto, 3 pontos altos, um meio ponto alto, um ponto baixo e passa para o próximo espaço, tá bom? Vamos fazer isso até o final da carreira. Pronto, aqui eu já tô terminando a última pétala, faltando apenas o ponto baixo. E esse ponto baixo eu vou fazer aqui na terceira corrente, contando de baixo para cima. 1, 2, 3, na terceira corrente, eu faço o ponto baixo. Agora, a gente vai fazer as alcinhas, que são a base para a outra fileira de pétala. Então, aqui eu faço 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Viro o trabalho, venho aqui para o espaço entre uma pétala e outra e faço um ponto baixo. Esse processo aqui você já conhece, né? Você vai fazer 6 correntes, um ponto baixo, 6 correntes, um ponto baixo, 6 correntes, um ponto baixíssimo aqui para encerrar.
E aí, para começar a próxima carreira, você faz uma corrente para subir, vira ao trabalho, um ponto baixo sobre o ponto da base e faz a sequência de pétalas que você já conhece, tá bom? A mesma sequência de pétalas da parte de trás que a gente vem fazendo até agora, tá bom? A sua meia florzinha vai ficar dessa forma. Agora, a gente vem aqui para a próxima carreira e a gente vai subir a próxima carreira com 6 correntes. Dessas 6 correntes, as 4 primeiras equivalem a um ponto alto duplo e as outras 2 são correntes de separação. Vamos aqui direto para o segundo ponto alto da pétala, onde a gente vai fazer um ponto baixo. Aqui, pessoal, a gente fez uma meia alça. Só que é apenas nessa carreira que a gente vai fazer a meia alça com um ponto alto duplo. A gente faz com um ponto alto duplo porque, como a gente está saindo de muito baixo, a gente faz com 4 correntes para que a gente consiga ter uma altura mais adequada à meia alça, tá bom? Nas outras carreiras, a gente vai fazer com um ponto alto e 2 correntes ao invés de um ponto alto duplo, tá bom? Vamos fazer aqui 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, pular 2 pontos e no terceiro ponto a gente faz um ponto baixo. Vamos fazer aqui 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você já sabe que aqui a gente vai fazer um leque. Aqui no segundo ponto alto, a gente faz um ponto baixo e a gente segue aqui aquela velha sequência de depois de uma alça de 6 correntes, a gente faz 3 alças de 5 correntes. Aqui eu já tô indo para a segunda, vou agora para a terceira. Depois da terceira, eu volto a fazer uma alça de 6 correntes, que eu venho aqui fazer um ponto baixo no segundo ponto alto. Faço aqui agora, para encerrar a carreira, uma alça de 5 correntes. E 2 correntes e um ponto alto duplo, que eu vou fazer lá no ponto baixo da base. Ficando assim a nossa primeira carreira, depois da flor, tá? Vamos agora fazer uma correntinha para subir, virar o trabalho, e sobre o ponto alto duplo, a gente vai fazer um ponto baixo. Vamos fazer 5 correntes e um ponto baixo na alça seguinte. Então, aqui você observa que na carreira anterior, a gente fez uma meia alça e agora a gente vai fazer uma alça inteira. Na próxima carreira, a gente vai fazer novamente uma meia alça. E assim vai a nossa sequência, que vai se repetir dos dois lados, tanto no começo quanto no final da carreira, tá bom? E aqui, como eu já disse, a gente vai ter um leque. Então, a gente faz 3 correntes e um leque dentro desse espaço. E aí, a gente segue a sequência do jeito que você já conhece até chegar lá na próxima alça de 6 correntes, onde a gente vai novamente fazer o leque. Quando chegar aqui no finalzinho da carreira, a gente volta só para não restar dúvidas. Vamos lá. Pronto, olhem só como tá aqui o nosso motivo. Cheguei aqui no finzinho, vou fazer agora 5 correntes para encerrar a carreira. Aqui eu tenho a meia alça, vou pular 2 correntes, na terceira eu vou fazer um ponto baixo. Pronto. Na carreira anterior, a gente tem uma meia alça, na carreira seguinte, uma alça inteira. E a gente sempre termina a carreira da mesma maneira que a gente começa. E como eu disse ainda há pouco, a gente já não vai mais precisar fazer 6 correntes para poder fazer a meia alça, tá? Então, agora eu fiz apenas 5 correntes, vou virar o trabalho e vou fazer um ponto baixo para fazer a meia alça. Aí, é só fazer as alças inteiras e seguir a carreira, olhem só. Meia alça, alça inteira, meia alça e assim a gente vai. É super simples de fazer, tá bom? Esse motivo não requer tantas explicações, até porque a parte mais complicada aqui é só repetir o que você já aprendeu a fazer e você vai fazer esse motivo até faltar apenas uma carreira para que ele tenha a mesma quantidade de carreira dos outros motivos. E essa carreira que falta, a gente faz unindo ele a peça. Vamos lá. Pronto, pessoal, aqui é a nossa peça e aqui o nosso meio módulo. Olhem só como ele fica quando a gente já faz mais carreiras. Ele pode parecer meio tortinho, como tá aparecendo aqui, mas não se preocupa não que quando a gente colocar ele no trabalho, ele vai se ajeitar. Como é que a gente vai fazer a união? Exatamente da mesma maneira que a gente fez a união dos outros motivos, tá bom, pessoal? Então, eu vou colocar ele aqui próximo de qualquer um dos motivos, vou prender aqui leque com leque, vou fazer a união das alças até eu chegar aqui
no leque com leque novamente. Chegou aqui no leque com leque, eu desço para fechar ele e encerro quando eu chegar bem aqui. Pronto, pessoal, olha só, a gente já aplicou o nosso primeiro meio módulo e agora a gente vai para o segundo, que a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez no primeiro, só que aí a gente vai prender aqui, vai descer e quando a gente chegar nesse cantinho para unir a finalização aqui dos dois módulos, eu volto para mostrar para vocês para não restar dúvidas, tá bom? Vamos lá, olha só, já dei a volta, falta só a finalização aqui para que a gente possa unir aqui esse cantinho e passar para o terceiro módulo. Vou mostrar aqui agora para vocês, tá bom? Venho aqui no fio onde eu parei. Olha só, e aqui na minha frente eu tenho o primeiro meio módulo que eu coloquei e aqui na parte de trás o segundo meio módulo. Fiz aqui um ponto baixo no meio módulo que tá na minha frente, 2 correntes. Vou para a parte de trás e vou fazer um ponto baixo na alça inteira que falta. Vou fazer 2 correntes e aqui na parte de trás, pessoal, eu tenho que fazer uma meia alça. E aqui na parte da frente, eu tenho que fazer uma alça inteira. Então, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui na parte de trás, fiz 2 correntes e vou fazer um ponto alto sobre o ponto baixo. Só que eu vou parar com 2 laçadas na agulha, dessa forma. Aí, eu venho pra frente e na terceira corrente, eu vou entrar com a agulha e vou fazer um ponto baixo, laçando todas as laçadas que estão na agulha. Dessa forma aqui. Então, aqui eu tenho a alça inteira, que eu precisava para completar a frente, e a meia alça para fazer a parte de trás, tá bom? Então, aqui é só eu arrematar o fio e dar continuidade, colocando o próximo módulo, o terceiro módulo e o quarto módulo. Então, a gente vai fazer isso e volta já. Pronto, pessoal, olhem só. Nesse momento, falta a gente colocar apenas um meio motivo na nossa peça e encerrar essa fase de motivos, tá bom? Passando apenas para as mangas e para os acabamentos. O final da carreira tá bem aqui, você pode observar que eu não comecei nenhuma das partes do motivo, tá bom? Por quê? Porque a gente vai prender desde o início, tá bom? Então, como a ponta do fio tá desse lado, a gente vai começar prendendo o motivo neste motivo que tá bem aqui. Então, eu vou virar ele dessa forma. E a gente vai prender aqui. Então, aqui na minha frente, eu tenho o último motivo que a gente vai prender na peça. E atrás, eu tenho a peça. Eu vou iniciar com 3 correntes. 1, 2, 3. Vou lá na peça, tá? E aqui onde eu tenho aqui um ponto alto, eu venho no topo do ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Faço 2 correntes. E volto pro último motivo, tá? Pro motivo da frente, fazendo aqui um ponto baixo. Faço 2 correntes e vou para trás, fazendo ponto baixo na primeira alça. E olhem só aqui, ó, como tá aqui o nosso início. A gente fez a meia alça. Deixa eu colocar aqui a mão para ficar mais fácil de visualizar. A gente fez a meia alça e fez aqui uma alça inteira, tá bom? Então, aqui é só você continuar, tá? 2 correntes, um ponto baixo, 2 correntes, um ponto baixo, depois fecha os leques, depois fecha aqui no segundo lado, depois aqui no terceiro e pronto. Encerrou essa parte de motivos. Quando você finalizar a colocação desse último motivo, o que você vai fazer? Você vai fazer o acabamento da parte de baixo da peça. O acabamento que eu escolhi para minha peça vai ser um acabamento simples com pontos baixos, tá bom? Eu vou fazer várias carreiras de pontos baixos. Se você quiser também fazer o seu acabamento da base com pontos baixos, você pode colocar quantas carreiras de pontos baixos você quiser, tá bom? Dependendo da espessura que você quer o seu acabamento. Então, eu vou fazer aqui a união do meu último motivo, depois eu vou fazer aqui algumas carreiras de ponto baixo para poder finalizar a parte de baixo da peça, e aí a gente volta para dar continuidade na parte de cima. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui a parte de baixo, depois que eu terminei o acabamento, e agora a gente vai passar para manga, que como vocês podem ver, eu já fiz um lado, tá bom? E agora eu vou explicar para vocês como é que vocês irão fazer
a manga igual a minha, tá bom? Eu fiz uma manga longa, mas se vocês não quiserem fazer manga, quiserem fazer uma manga mais curta, fiquem à vontade. Então, deixem o trabalho de vocês com o lado direito pra fora, tá bom? Lado de uso, normalmente. Aí, vocês vão voltar com o fio e vão prender ele em qualquer parte da manga, tá? Eu vou prender aqui, escolher aqui uma alça qualquer. Vou prender aqui nessa alça. Aqui, essa alça tem 5 correntes. Eu venho na terceira corrente e vou prender nela. Dá 2 nozinhos. Venho aqui com a agulha na mesma correntinha que eu fiz os nós. Vou fazer aqui uma correntinha e vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar. Vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Aí, eu venho pro mesmo lugar e faço outro ponto baixo. Fazendo assim uma alcinha bem pequenininho, que vai se assimilar ao picô, mas não é feito exatamente igual ao picô. Mas a gente pode até chamar de picô, tá? Pra facilitar. Vamos fazer agora 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui a gente tem o seguinte, pessoal, olhem só. Eu vou deitar essas 7 correntes, e aí você vai ver que ela vai parar na segunda alça. Você vai ver que eu vou estar pulando aqui uma alça. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero uma manga mais colada no braço, tá bom? Então, se você também quer uma manga mais colada no braço, eu sugiro que você faça isso também. Coloque uma alça mais alongada, mesmo que você pule alcinhas da base. Então, eu vou pular essa primeira alça e na segunda, na terceira corrente, eu vou fazer um ponto baixo. Então, se você quer uma manga mais colada no braço, você faça isso, mas preste atenção como está a abertura da cava, porque se a abertura da cava já tiver ficado apertado no braço de quem vai usar, se você for diminuir ainda mais a manga, a circunferência da manga, pode ser que fique apertado demais e a pessoa não consiga vestir. Então, o ideal é que você vá fazendo e vá testando para saber se realmente está do jeito que você quer, tá bom, pessoal? Depois que eu fiz aqui uma alça de 7 correntes, eu vou repetir essa alcinha pequenininha aqui que eu vou chamar de picô, tá bom? 4 correntes. Venho pro mesmo ponto e faço um ponto baixo. Aí, eu faço 7 correntes, 5, 6, 7, vou deitar aqui e onde ela parar, normalmente ela vai pular uma das alças pequenas, porque a alça da base tem 5 correntes, então são menores do que a alça que eu estou fazendo. Faço um ponto baixo. Faço 4 correntes e faço um ponto baixo no mesmo lugar. Vai ficando dessa forma aqui. Não tem segredo, tá, pessoal? Não tem segredo, não tem regra. Se você não quiser que a manga fique muito apertada, você pode fazer, colocar aqui o ponto baixo na alça seguinte, enfim, você vai em busca da circunferência que você quer para sua manga, tá bom, pessoal? Fazendo e testando. Eu vou dar a volta aqui. E quando eu estiver chegando aqui no finalzinho, a gente volta. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Fiz aqui o último picôzinho e agora eu vou fazer a última alça. Sempre que você chegar na última alça, o que você vai fazer? Você vai fazer 3 correntes, 1, 2, 3, e vai substituir as outras 4, que totalizam 7, por um ponto alto duplo, que você vai fazer bem no ponto baixo que você iniciou essa carreira, tá? Dessa forma aqui. Você vai sempre fechar desse jeito. Fechou? O que que você vai fazer? Você vai passar para outra carreira. E como é que você vai começar outra carreira? Você vai fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Aí, vem bem no pezinho aqui e faz um ponto baixo. Fazendo assim o picôzinho. E aqui já começa 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai para outra alça, a nossa alça tem 7 correntes, você vai para a quarta, 1, 2, 3, e na quarta, você faz um ponto baixo, 4 correntes, um ponto baixo, no mesmo lugar. 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai para outra alça, na quarta corrente, você faz um ponto baixo, 4 correntes, um ponto baixo no mesmo lugar.
E assim você vai seguindo até o final da carreira. Vamos fazer isso aqui até o final da carreira para a gente mostrar mais uma vez como é que a gente vai encerrar a carreira e vai começar a próxima para não restar dúvidas. Vamos lá. Pronto, olhem só. Novamente a gente está chegando aqui próximo ao fim da carreira. Pessoal, para você não correr risco de se perder e de repente passar aqui direto, você pode colocar um marcador toda vez que você iniciar uma carreira, tá? Para quando você chegar aqui no final, você saber onde é que tá encerrando a carreira, para não correr risco de você passar direto, tá bom? Esse tipo de crochê, de alcinha, o ponto rede, ele dá uma confundida na gente de vez em quando. Então, usa o marcador aí para você não se perder. Então, pessoal, toda vez que você chegar no final da carreira, que você for fazer a última alça, você faz 3 correntes, 1, 2, 3, e substitui as outras 4 por um ponto alto duplo, que você vai fazer bem aqui no pezinho. Olhem só, no pezinho do picô. E você faz aqui um ponto alto duplo. Assim, você encerra todas as suas carreiras. E como você começa as suas carreiras, você já começa com 4 correntes e um ponto baixo bem no pezinho dessas 4 correntes, para fazer assim o primeiro picô. Aí, aqui é só recomeçar as alças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passa para outra alça. Na quarta corrente da base, você faz um ponto baixo e faz alcinha. 2, 3, 4 correntes. Bem no pezinho, você faz um ponto baixo. Vamos fazer a alça grande. A grande, 3, 4, 5, 6, 7. Passa para outra alça. Na quarta corrente, você faz um ponto baixo e faz uma alcinha. 1, 2, 3, 4. No mesmo ponto, você faz um ponto baixo. E assim você segue. Vai ficando dessa forma aqui, olhem só. E aí, você vai fazendo carreira por carreira, até você chegar no comprimento que você quer da sua manga. Eu vou avançar aqui o meu trabalho. Quando eu chegar aqui no finalzinho da manga, que eu tiver alcançado o tamanho que eu preciso, a gente volta. Então, pessoal, olhem só. Aqui, eu finalizei a minha última carreira. Já cheguei no tamanho que eu queria. Como eu disse, você vai fazer do tamanho que você quer, mas só para uma referência, eu tenho aqui 29 carreiras, tá bom? Eu tenho aqui 29 carreiras, mas é só para uma referência, tá? Você precisa fazer do tamanho que você quiser, ok? Agora que eu terminei a minha manga, a gente vai passar pro acabamento. Para a gente poder fazer o acabamento, a gente vai primeiramente fazer mais uma carreira com alças de 7 correntes, só que dessa vez a gente não vai fazer o picôzinho, tá bom? Então, eu já saio daqui do final da última carreira fazendo 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou para a próxima alça e faço um ponto baixo. 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou à próxima alça e faço um ponto baixo. Seguindo dessa forma, sem o picôzinho, tá bom? Vamos lá. Chegamos aqui no finalzinho da carreira novamente, dessa carreira de alças, que dessa vez a gente fez sem o picô. E dessa vez eu não vou precisar me preocupar em fazer 3 correntes e um ponto alto duplo, tá? Eu posso fazer aqui as 7 correntes, 3, 4, 5, 6, 7... e fazer um ponto baixíssimo sobre o ponto alto duplo que eu iniciei essa carreira, tá bom? Pronto. Agora, eu venho pra dentro da primeira alça e vou fazer dentro dela 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou para a próxima alça e também vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3. E a gente vai seguir assim, fazendo 6 pontos baixos para cada alça até o final, tá bom? Vamos lá. Chegando aqui no finalzinho, 6 pontos baixos. Venho aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz e faço um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai para a nossa última carreira de acabamento da manga, tá bom? Vamos fazer aqui 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto. E junto a essas 3 correntes, nós vamos colocar mais 2 pontos altos. 1, 2. Agora, a gente vai descer esses 3 pontos altos. E onde ele parar, a gente vai fazer um ponto baixo. Você não precisa nem esticar e nem encolher, tá bom? Só deitar o pontinho e onde ele alcançar, você faz um ponto baixo. Dessa forma. Agora, a partir de agora, a gente faz 2 correntes para subir, porque somado ao ponto baixo equivale a 3, tá bom? E vem lá no mesmo pontinho onde a gente fez o ponto baixo e faz 2 pontos altos.
e faz tudo de novo. Deita aqui o ponto, os 3 pontos altos, e onde parar, você faz um ponto baixo. 2 correntes, 2 pontos altos no mesmo lugar. Deita o pontinho e onde parar, você faz um ponto baixo e você segue fazendo isso aqui até o final da carreira. Quando você terminar essa carreira, você pode arrematar o fio e a sua manga vai estar exatamente igual a essa aqui, olhem só. Dessa forma, ok? Esse é o resultado que a gente está buscando para nossa manga. Quando você terminar essa manga, você passa para o outro lado e faz exatamente a mesma coisa. Pessoal, uma dica: quando você estiver fazendo a primeira carreira de alças em volta da abertura da cava, conte quantas alças você fez do primeiro lado, para que você faça a mesma quantidade de alças do outro lado, tá bom? Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Digamos que você fez 12 alças em volta do contorno da primeira manga. Então, quando você for fazer o contorno da segunda manga, você precisa também ter 12 alças, tá bom? E esses 12, essa quantidade que você faz a primeira carreira, ela vai se manter até o final, tá? Ela vai se manter até o final, porque a nossa manga não teve nem aumento e nem diminuição, ela seguiu reta. Então, a quantidade de alças que você começa é a quantidade de alças que você termina. Preste sempre atenção para você ter a mesma quantidade dos dois lados, a mesma quantidade de carreiras, enfim. Então, agora a gente vai passar para a parte final, que é o decote. Vamos lá. Então, pessoal, agora a gente vai começar a fazer o acabamento do pescoço, tá bom? Do nosso decote. Eu estou aqui com a parte das costas da peça para minha frente, que é onde eu vou começar a prender o nosso fio. Eu venho aqui para qualquer uma das alças e vou prender aqui o fio na alça. Vou dar aqui 2 nozinhos. Dois. E vou fazer dentro dessa primeira alça 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Vou para a próxima alça e novamente eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Vou para a próxima alça e vou fazer mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Aqui eu cheguei na alcinha que antecede o leque. Aqui eu tenho apenas 3 correntes e eu vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2. Vou fazer aqui um ponto baixo para cada ponto alto do leque. Aqui eu tenho as correntinhas do leque. Antes do ponto baixo que une os dois leques, eu faço um ponto baixo. E no espaço depois do ponto baixo que une os dois leques, isso aqui já é no leque seguinte, eu vou fazer outro ponto baixo. E faço um ponto baixo para cada um dos pontos altos do leque novamente. Vou chegar aqui naquela correntinha que vem depois do leque, as 3 correntinhas de saída. Vou fazer 2 pontos baixos apenas. E aí, eu volto a fazer 3 pontos baixos para cada uma das alças, tá? Pronto, pessoal, olhem só. Tô aqui na última alça da parte das costas, antes da gente subir pro ombro, tá? O que que a gente vai fazer aqui nessa última alça? A gente vai repetir 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E você vai pegar o marcador e vai colocar nesse terceiro ponto baixo, tá bom? No último ponto baixo que você fez, você vai colocar o marcador. Daqui a pouco você vai saber por quê. Agora, a gente vai subir pro ombro. O primeiro ponto aqui que eu tenho no ombro é um meio leque. Eu vou fazer dentro desse meio leque 2 pontos baixos. E eu vou voltar aqui com o marcador e vou colocar o marcador no primeiro ponto baixo desses dois, tá? Ficando assim 2 marcadores seguidos, ok? Eu tenho aqui uma alça inteira, vou fazer um ponto baixo. E na meia alça, eu faço 2 pontos baixos. Na alça inteira, um ponto baixo. Na meia alça, 2 pontos baixos. E você vai repetindo isso aqui até você mudar de situação, tá bom? Mudar de cenário. Como, por exemplo, agora, eu tenho na frente uma flor. E eu quero que vocês observem o seguinte. Esse lado aqui da nossa flor, ele tem uma espécie de ondulação.
a folhinha vai meio que ondulando. A gente vai deixar essa parte aqui reta, tá bom? E pra gente deixar essa parte reta, a gente vai espalhar por aqui pontos baixos. Esses pontos baixos a gente vai dar uma forçadinha para que a gente pegue ele mais para dentro, um ponto baixo mais alongado, meio que forçando a essa ondulação diminuir. Quantos pontos baixos vai caber? Não sei, vamos ver agora quantos pontos baixos meus vai caber. Então, o primeiro ponto baixo que eu vou fazer vai ser bem nessa uniãozinha aqui no início, olhem só. E aqui eu vou fazendo, olha só, vou fazer o primeiro, o segundo ponto baixo, 2, o terceiro você pode ver que eu tô colocando a agulha mais pra dentro, pra fazer um ponto baixo mais alongado, 3, 4, 5 pontos baixos, olhem só. Eu acho até que eu vou diminuir um pouquinho, porque eu acho que o meu ponto baixo ficou muito esticado. E eu não quero que fique esticado. Então, eu vou aqui. Eu tô aqui no segundo. Vamos lá pro terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Pronto, no meu coube 6 pontos baixos. Aqui você observa, olhem só, que a ondulação já diminuiu, tá? Então, como você pode ver, eu coloquei 6 pontos baixos, mas na hora que você for fazer, se você achar que cabe mais, que vai ficar melhor, colocando um pouquinho mais ou colocando um pouquinho menos, você que sabe, tá bom? Só não vai exagerar nem para mais e nem para menos. E outra coisa, quando você for passar na flor do outro lado, que você tiver na ondulação da flor, mantenha a mesma quantidade de pontos baixos que você fizer desse lado, para que você tenha a mesma quantidade de pontos dos dois lados, senão o seu decote vai ficar torto, tá bom? Então, preste sempre atenção na quantidade de pontos que você está fazendo sobre a flor. Eu cheguei aqui no miolinho da flor, tenho aqui o ponto alto, eu vou fazer aqui pontos baixos sobre o ponto alto. 1, 2. Aqui eu tenho o miolinho da flor, também vou fazer 2 pontos baixos. Um ponto alto, 2 pontos baixos. Aqui a gente tem o outro lado da flor. Preste atenção que deste lado a gente não tem ondulação. Então, se a gente não tem ondulação, a gente não precisa se preocupar. Eu venho aqui no iniciozinho da pétala menor, eu vou fazer um ponto baixo. No espaço entre as duas pétalas, eu vou fazer outro ponto baixo. E no iniciozinho aqui da pétala maior, eu faço mais um ponto baixo. E assim eu sigo. Agora, a gente tem, pessoal, os pontos da lateral dos meios leques. A gente vai fazer aqui, para cada ponto, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Vamos pro ponto seguinte, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Vamos lá. 1, 2, 3. E a gente vai seguir dessa forma, tá bom? Vamos aqui avançar até a gente chegar aqui na subida. A gente tá descendo o decote, bem aqui a gente sobe novamente. Vamos lá. Então, pessoal, tô chegando aqui, olhem só, no último ponto do lado do meio leque, antes da gente chegar aqui na subida do decote. Eu vou fazer aqui os 3 pontos baixos, já fiz um, tô fazendo o segundo, vou fazer o terceiro. Agora, eu venho pro outro lado. Nesse outro lado aqui, olhem só, a gente vem aqui e faz os 3 pontos baixos também. 1, 2, 3. Mais uma vez, eu vou colocar aqui 2 marcadores. Onde eu vou colocar os 2 marcadores? Eu vou colocar o primeiro marcador no terceiro ponto baixo aqui da descida, tá? No último ponto baixo da descida. E o outro marcador no primeiro ponto baixo da subida, tá bom? E eu vou repetir deste lado aqui do decote a mesma coisa que eu fiz no outro, tá bom, pessoal? Exatamente a mesma coisa. Vou subir aqui fazendo 3 pontos baixos nesse espaço do meio leque, vou preencher aqui a flor com os pontos baixos. Lembrando, você precisa dar atenção de como você fez com a flor do outro lado, para você fazer exatamente igual. E a gente vai fazer isso aqui até a gente chegar lá na parte das costas novamente. Aí, eu volto pra gente continuar. Vamos lá.
Pronto, pessoal, olhem só, tô chegando aqui de novo nas costas. Essa aqui é a primeira alça das costas e essa aqui é a última meia alça do ombro, antes da gente chegar nas costas. Venho aqui para meia alça e vou fazer 2 pontos baixos. E eu novamente vou pegar o marcador e vou colocar no segundo ponto baixo desses dois. Agora, eu vou para a alça inteira das costas e faço 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E mais uma vez, eu pego o marcador e coloco dessa vez no primeiro ponto baixo desses 3. Ficando mais uma vez aqui, 2 pontos baixos seguidos. Observe que a próxima alça minha é a alça onde eu iniciei essa carreira de acabamento. Então, eu venho aqui no primeiro ponto baixo e vou fazer um ponto baixíssimo, encerrando aqui a nossa primeira carreira de pontos baixos. O que eu vou fazer agora? Eu vou continuar fazendo carreiras de pontos baixos. O meu total de carreiras de pontos baixos serão 5, tá? Eu já fiz uma e eu vou fazer mais 4. Sempre ponto baixo sobre ponto baixo, tá bom? À medida em que eu vou fazendo essas carreiras, o meu decotão, que antes de eu começar o acabamento estava bem grande, vai diminuir, vai se ajeitar, tá bom? Então, eu vou aqui fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo da base e eu vou dar a volta fazendo isso, tá bom? Quando eu encerrar essa carreira, eu começo outra e mais outra, até eu ter um total de 5 carreiras de pontos baixos. Mas você não precisa seguir o meu total, você pode fazer quantas carreiras você quiser, tá bom? Vai fazendo, vai experimentando, até você alcançar o seu objetivo. Mas, Bia, para que eu coloquei aqueles 2 marcadores seguidos em vários pontos do trabalho? Bem, a gente vai até o primeiro ponto aqui, onde eu coloquei os 2 primeiros marcadores, para eu explicar para vocês o que vocês irão fazer nesse ponto e nos outros, tá? Você vai repetir a mesma coisa em todos os pontos e em todas as carreiras, o que eu vou mostrar aqui no nosso primeiro ponto, tá bom? Pronto, olhem só, cheguei aqui próximo do nosso primeiro par de marcadores. O que é que eu vou fazer aqui? Pessoal, se vocês observarem, vocês vão ver que eu coloquei esses pares de marcadores sempre nas curvinhas. Aqui a gente está saindo das costas para o ombro. Coloquei também na parte que sai da descida do decote para a subida e na parte que sai do ombro para as costas. Por quê? Porque a gente não vai fazer pontos baixos nesses pontos onde estão os marcadores. Porque como a gente vai fazer várias carreiras de pontos baixos, se a gente fizer pontos neles, a gola vai arredondar e o trabalho não vai ficar legal, tá bom? Então, a gente precisa eliminar alguns pontos nessa troca de localização para que fique quadradinho também, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Vocês observem que o que eu vou fazer aqui com esse par de marcadores, você vai repetir em todos os outros pares de marcadores que tem no trabalho, tá bom? Sempre fazendo a mesma coisa, ok? Nessa carreira e nas próximas carreiras também. Você vai fazer sempre a mesma coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Então, eu venho aqui no último ponto baixo que tem antes do primeiro marcador, que é o marcador azul, e vou fazer um ponto baixo. Aí, eu vou tirar o marcador azul e vou colocar nesse último ponto baixo que eu acabei de fazer. Volto aqui para o nosso ponto e vou fazer um ponto baixo depois do marcador vermelho. Eu venho no primeiro ponto baixo que tem aqui depois do marcador vermelho e vou fazer um ponto baixo nele. Dessa forma. Aí, eu tiro o marcador vermelho e coloco nesse ponto baixo que eu acabei de fazer. E aí, você observa que novamente eu tenho um par de marcadores seguidos, tá? Aí, eu vou para o ponto seguinte, faço um ponto baixo, no ponto seguinte, um ponto baixo, e eu vou fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, até eu chegar no outro par de marcadores, que vai ser o marcador do decote, e eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui, tá bom, pessoal? Exatamente a mesma coisa, até fechar a carreira. Quando você fechar a carreira, você faz tudo de novo. Sempre lembrando de pular os 2 pontos que estão marcadores e também de mudar os marcadores de localização também, tá bom? Então, vamos lá. Faça quantas carreiras você quiser. Eu vou fazer 5 carreiras e meu trabalho vai ficar dessa forma.
Bem, pessoal, então isso aqui é o resultado do nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.